Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Moisés. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe seu curtir no vídeo. PET, Plano de Estudo Tutorado, Semana 5, quarto ano do Ensino Fundamental, componente curricular, Matemática. Semana 5, tema: medida de temperatura. A temperatura pode ser quente, fria, morna, gelada, etc. Vamos estudar um pouco hoje sobre as temperaturas. Apresentação. Temperatura e calor são conceitos bastante próximos, embora tenham significados bem distintos para a termologia. Enquanto o calor é uma forma de energia, a temperatura é uma medida de energia cinética de todos os átomos e moléculas constituintes de um corpo. O que é temperatura? Temperatura é uma medida microscópica para o movimento de oscilação descrito por átomos e moléculas de um corpo. Macroscopicamente, a temperatura é percebida pelas sensações de quente e frio e pode ser descrita por meio de um grande número de escalas termométricas. A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor e ao frio. Para medir temperatura, existem várias escalas. No Brasil, a mais utilizada é a escala Celsius, usando o símbolo grau Celsius. O instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Há diferentes tipos de termômetros, específicos para medir a temperatura do ambiente, do corpo humano, da água, etc. Entre eles temos termômetro de mercúrio, termômetro digital, termômetro infravermelho e termômetro de ambiente. A temperatura normal do corpo humano varia na escala Celsius de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Esses são os instrumentos de medição de temperatura. Atividades. Número 1. A temperatura normal de uma pessoa é 36 graus Celsius. Carlinhos brincou na chuva, ficou resfriado e com febre. A temperatura dele está em 39 graus Celsius. Quantos graus acima do normal está a temperatura de Carlinhos? Três graus Celsius. A diferença entre 39 graus Celsius e 36 graus Celsius são 3 graus Celsius. 2. Observe o desenho e responda. Maurício e Sônia estavam de férias e foram passear. Só que Maurício adoeceu e precisou ficar de cama, enquanto Sônia curtiu a praia. Qual é a temperatura na praia? Qual é a temperatura do corpo de Maurício? Maurício está com febre ou não? Qual a temperatura na praia? 31 graus Celsius. Qual é a temperatura do corpo de Maurício? 38,5 graus Celsius. Maurício está com febre ou não? Sim, a temperatura normal é 36 graus Celsius.
3. O gráfico abaixo mostra como foi a temperatura do verão em Belo Horizonte durante uma semana. Observe e responda. Temperatura em Belo Horizonte iniciou-se domingo e terminou-se no sábado seguinte. Temperatura mínima são as colunas azuis e a temperatura máxima são as colunas em laranja. E os números em cima de cada coluna demonstram a temperatura feita naquele dia, na temperatura mínima e na temperatura máxima. Em qual dia ocorreu a maior temperatura? Em qual dia ocorreu a menor temperatura? A maior temperatura foi no domingo, a menor temperatura no sábado. Observe o gráfico, marque V para verdadeiro e F para falso. De sexta-feira até sábado, houve uma diminuição da temperatura máxima. Terça-feira foi o dia em que registrou a menor temperatura mínima. No sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus. Durante a semana, ocorreu um aumento de temperatura mínima. O gráfico mostra um período de temperaturas muito elevadas, típico do verão. A maior variação de temperatura ocorreu na segunda-feira. Confira sua resposta. Primeira, sentença verdadeira. Segunda, falsa. Terceira, falsa. Quarta, falsa. A quinta, verdadeira. A última, falsa, pois domingo, segunda e quarta tiveram a mesma variação de temperatura. 4. Observe a imagem e coloque à frente de cada desenho em que situação que ele pode ser observado. Situação A. Vou usar 2 metros deste tecido. Situação B. Na cidade está marcando 38 graus Celsius. A situação C, a professora dizendo: a avaliação terá duração de 50 minutos. Na situação D, um cozinheiro diz: preciso de 250 mililitros de leite para a receita. E na situação E, 2 pessoas no comércio: quero 1 quilograma de batata. Confira sua resposta. O relógio vai ser usado na situação C, a balança na situação E, a fita métrica na situação A, a jarra medidora na situação D e, por fim, o termômetro na situação B. Bons estudos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esquece de curtir.